Terceira questão do Halliday, ele diz o seguinte: ó, um automóvel viaja em uma estrada retilínea, né, por 40 km a 30 km por hora. Então ele percorre, né, inicialmente uma distância, vamos chamar aqui de ΔS1, uma distância equivalente de 40 km, né, com uma velocidade, vamos chamar aqui de V1, de 30 km por hora. Né. Em seguida, continuando no mesmo sentido, é importante, ó, porque ele diz o seguinte: ele está viajando de um ponto para o outro. Né? É semelhante à questão que a gente fez anteriormente, né? Mas agora ele deu só escrito. Né? Está fazendo uma viagem e aí ele percorre 40 km com a velocidade de 30 km por hora. Depois ele continua no mesmo sentido. Então é importante dizer que ele continua aqui a sua viagem no mesmo sentido. Ele não mudou de sentido. Certo? Aqui o carro continuou no mesmo sentido. Se ele tivesse mudado de sentido, teria que ter um cuidado. Tá bom? Teria que ter um cuidado aí com o cálculo. Tá bom? Vamos lá. E aí no segundo intervalo, né, no segundo trecho, ele percorre mais 40 km, né, com uma velocidade de 60 km por hora. Basicamente ele acelerou nesse segundo trecho. Qual é a velocidade média do carro durante esse percurso de 80? Né? Suponha que o carro está se movendo no sentido positivo de x. Então aqui seria o eixo x, né? E a gente está no sentido positivo. Qual é a velocidade média, né, do carro, primeiramente, e depois ele quer saber qual é a velocidade escalar média. Né? Desenhe o gráfico x em função de t e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Né? Então ele quer saber aqui basicamente, né, como é que se calcula a velocidade média, né, e como que se calcula a velocidade escalar média. Qual é a diferença? Básica. É muito cuidado aí você fazer essa distinção. Como aqui ele está dizendo que o percurso é o mesmo, continua no mesmo sentido, tá bom? Não vai haver distinção significativa, na verdade não vai ter distinção nenhuma, né, entre a velocidade média do percurso todo e a velocidade escalar média. Né? A velocidade média só é diferente da velocidade escalar média quando há mudança, né, de sentido. Tá bom? Quando o objeto que está se deslocando ele muda de sentido. Ele vai, por exemplo, para frente e depois vai para trás. Aí você pode ter alteração, você vai ter alteração de fato, né, no deslocamento final, né, que vai ser diferente da distância percorrida, como eu discuti isso aqui na videoaula passada, né, na aula passada. Tá bom? Na aula passada eu discuti com vocês de que o deslocamento nem sempre é igual à distância percorrida. Por quê? Porque pode ocorrer mudança de alteração no sentido. Né? Mas aqui na questão, ele está dizendo que é o mesmo sentido. Tá bom? Se continua no mesmo sentido, não tem problema. Né? Ele percorreu uma distância de 40 km. Vou fazer aqui agora, de novo. 40 km. Com uma velocidade inicial de 30 km por hora. E ele percorreu mais 40 km com uma velocidade, né, de 60 km por hora. Para eu calcular a velocidade média, eu tenho que fazer o deslocamento. Né? Então, quem é a velocidade média? A velocidade média vai ser o deslocamento, vou chamar aqui de ΔS, né? Ou ΔX, né? Você pode chamar de ΔX também, né? Dividido por ΔT. Então, isso aqui vai ser o x1, x2 menos x1 e o intervalo de tempo total,
né, que você pode chamar de T2 ou T1. T2 menos T1 ou, né, x2 menos x1, que é a posição x1 aqui, x2 no final, né, dividido pelo intervalo de tempo. Só que perceba, ó, aqui nesse primeiro texto, como a gente discutiu na questão anterior, delta T1. Nesse intervalo de tempo aqui, delta T2, diferente. Por quê? Porque ele andou numa velocidade diferente. Então aqui eu vou precisar somar dois intervalos de tempo. Ó. Delta T1 mais delta T2. Vai ser o equivalente dessa distância total aqui, temporal, né? E as posições. Né? Existem várias formas de você calcular a velocidade média, né? Mas sempre observando que é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, né, que levou para fazer esse deslocamento. Tá bom? Então, quem é o deslocamento inicial? Vamos calcular no primeiro trecho. Ó. Se ele percorreu essa distância com essa velocidade, como é que vai ficar a equação aqui? Vai ficar assim, ó, V1 igual a delta S1 dividido por delta T1. Então, a velocidade aqui vai ser 30 km por hora. O deslocamento aqui vai ser 40 km por hora. E o intervalo de tempo delta T1. Como é que vai ficar aqui? Ó? 30 delta T1 dividido por 40. Então, delta T1 vai ser 40 dividido por 30. Que vai ser igual ao quê? 40 dividido por 30 dá 1,333, né? Só que quanto é que vai ser? Quantas casas decimais eu vou usar? Perceba que só tem dois algarismos aqui significativos. Então, eu vou ter que usar 1,3, né? De hora, né? No caso aqui, ó, 1,3 horas. Bom, perceba que vai ficar um tempo aqui em hora. Por quê? Porque a velocidade está em km por hora e o deslocamento está, né, em quilômetros. Bom, na situação 2, delta S2 dividido por delta T1. A velocidade foi 60 km por hora, né, e o deslocamento foi 40 km. Quanto é que vai ficar o delta T2? Ó? Vai ficar 60 delta T2 igual a 40. Delta T2 é 40 dividido por 60. Nesse caso aqui, 40 dividido por 60 vai dar 0,66, né? Só que para manter aqui vai ficar 666, né? Só que perceba que eu tenho dois algarismos significativos, né? Então eu vou ter que quebrar o meu número bem aqui. Aqui é um 6, né? Então eu vou arredondar, que vai ficar 0,67 de horas. Mantendo aqui a quantidade de algarismos significativos. Então, quem é o tempo total? Que é justamente esse tempo aqui que a gente precisa colocar na equação da velocidade média. O tempo total vai ser delta T1 mais delta T2. Vai ser 1,3 de horas mais 0,67. Né? Aí aqui cuidado também com os algarismos significativos. Ó. Aqui a gente tem uma precisão menor, né? E ele só tem dois algarismos significativos. Esse cara aqui tem uma precisão de duas casas decimais e ele também tem dois algarismos significativos. Né? Então eu preciso manter a quantidade de algarismos significativos daquele que tem a menor, né, precisão. Tá bom? Essa soma aí vai ficar quanto? Ó? Vai ficar assim, ó. 1,3 mais 0,67 dá 1,97, né? Só que eu vou precisar usar quanto? Quantos algarismos significativos? Vai ficar assim, 1,97 de horas. Né? E eu vou só poder usar 2, né? Se eu só posso usar 2, aqui vai terminar o meu número. Esse cara aqui vai arredondar para cima. Então, meu tempo total vai ser 2 horas. Bom, usando aí a mesma quantidade de algarismos significativos.
Então você tem um tempo total de 2 horas. Se o tempo total é 2 horas, como é que vai ficar a nossa velocidade média? Vai ficar o deslocamento total dividido por 2 horas. Então, a nossa velocidade média, o deslocamento total foi 80 km, dividido pelo tempo total, que é 2 horas. Vai ficar 80 km por hora, dividido por 2 horas. Então, a velocidade média, no caso aqui, é 40 km por hora. Beleza? Isso aqui, obviamente, levando em consideração os algarismos aí significativos, né? Lógico, se você não considerar só algumas casas decimais, né, você poderia colocar aqui 1,97, aí o resultado ia variar um pouquinho, né? Você ia ter, por exemplo, 80 dividido, né, por 1,97. Aí a velocidade média dá 40,60, alguma coisa bem levemente diferente, né? Mas a gente coloca como 40, né? Que é usando aí os algarismos significativos aí do problema. Certo? Seria 40. O que ele pergunta? Ó? Item B, velocidade escalar média. Aqui não tem diferença. Por quê? Porque a velocidade escalar média vai ser também a distância percorrida dividida pelo tempo total. Como eu falei aqui no começo, ó, você está no mesmo sentido. Se está no mesmo sentido, não vai ter diferença nenhuma. Tem B. Né? A velocidade escalar média, né? Então a velocidade média escalar é igual à velocidade média. Por quê? Pois o automóvel permaneceu no mesmo sentido. Agora, se ele tivesse mudado de sentido, aí não. Aí você ia ter diferença nessas duas grandezas aí. Bom? Então, nesse caso aqui, a velocidade escalar média não tem muito o que fazer. Vai ser a distância total percorrida, né? A distância total, dividido pelo intervalo de tempo total. Então, você tem 80 km, dividido por 2 horas. Isso aqui vai ficar 40 km por hora. Então, da mesma forma, velocidade escalar média também é a mesma coisa. Tem C. Agora a mesma coisa. Ó. Desenhe o gráfico de x em função do tempo e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. Ó. É basicamente a mesma ideia. Tem um gráfico de x em função do tempo. Tomem cuidado apenas aqui com as unidades, porque aqui é hora, né? Aqui vai ser quilômetros, né? O que acontece, ó? No tempo, qual é o intervalo de tempo? Ó? 1 hora, 1,3 horas e o outro é 0,6 aproximadamente, totalizando 2 horas. Né? Então eu tenho aqui o 0, 1 hora, 2 horas. Né? Então perceba que ele anda 40 km e depois anda mais 40 km. Como é que vai ficar? Ó? 1,3. Então digamos que bem aqui é 1,3. Então em 1,3 horas ele anda 40 km. Então o gráfico seria assim. Ele anda basicamente esse percurso aqui. Ó. No primeiro momento. Né? Isso aqui é uma velocidade de 30 km por hora, como ele diz. Aí no resto do tempo ele anda os outros 40. Né? Então, ó, houve aqui um leve aumento da velocidade. Né? Então, ele basicamente aumenta a velocidade. A inclinação do gráfico é diferente. Bom, houve um aumento da inclinação que corresponde, né, a um aumento da velocidade, 60
km por hora. Totalizando aí 2 horas. Bom, novamente, para calcular a velocidade média total, você vai olhar para esse triângulo aqui. Você vai olhar para esse triângulo que liga o ponto final e o ponto inicial. É esse ponto aqui. Posição inicial. E aqui a posição final. Bom. E, novamente, como já discuti aqui, ó, você vai olhar para essa altura aqui, que é 80, né? E vai olhar para essa base aqui, que é 2 horas. Então, quando você calcula aqui a inclinação, no caso, né, que é essa altura dividido pela base, né, você vai ter 80 km dividido por 2 horas, ou seja, 40 km por hora, né, que é justamente a velocidade média. Tá bom?